que é a ideia de estatística suficiente, tá? Então, a suficiência, né, o princípio da suficiência foi uma das ideias mais brilhantes que o estatístico e geneticista, né, Sir Ronald Fisher teve no início do século passado, né, em torno ali entre 1912 a 1920, né, que é uma ideia em que a gente tem uma estatística, né, que é nada mais do que uma função da amostra, e a partir dessa função da amostra, a gente observa que toda a informação do parâmetro θ está contido nela, né? Então, se toda a informação de θ está contida nessa função da amostra, nessa estatística, ela é dita suficiente. Ou seja, eu não preciso mais estudar toda a amostra em si, basta eu estar estudando essas funções, né? Ou seja, estar estudando essas estatísticas, porque elas serão suficientes para me dar informação sobre θ. Então, assim, é uma ideia fantástica, né? Porque você reduz muito o seu trabalho, reduz o nosso trabalho. Ao invés de eu estar estudando todos os valores de uma amostra, né, e todas as possíveis funções, eu vou pegar aquela função que vai ser suficiente para me retornar toda a informação de θ sem perda nenhuma, né? Então, essa é uma ideia muito interessante e que a gente vai observar que muitos estimadores são baseados, na verdade, nessas estatísticas, né? Ou seja, a constituição desses estimadores, os melhores estimadores para um parâmetro, na verdade, eles são baseados em estatísticas suficientes, tá? Então, vamos ver o que significa isso e o que a gente pode, como que a gente pode encontrar, né? Ou como que a gente pode determinar se uma estatística é suficiente para um parâmetro θ ou não, tá? Então, a gente observa que lá, a última coisa que nós vimos, né, que é a desigualdade de Kramer-Hall, ou seja, o limite inferior de Kramer-Hall, ele possibilita que a gente verifique se esse estimador ele é eficiente ou não, né? Se é um bom estimador ou não, porque o que a gente observou? Que, por mais que nós temos uma amostra considerável, um tamanho de amostra ideal, né, nós nunca vamos ter informação total sobre o parâmetro θ, existe um limite disso, né? A partir de um estimador, a gente não consegue ter toda a informação, e a informação é sempre reduzida, né, em termos do limite, a gente propõe um limite inferior, né, que vai me dar esse limite aí, toda a informação do parâmetro, né? Mas esse limite, ele não é um método de construção de estimadores ótimos, né? Ele nem me dá um estimador ótimo, ele somente me faz verificar, a partir do momento que eu tenho um estimador, se ele pode ter uma variabilidade mínima, né? Se ele é eficiente ou não, tá? E, então, uma ideia é considerar, então, estatísticas, né? Só relembrando, estatística é uma função qualquer da amostra, tá, pessoal? Qualquer, né? Então, a gente considerar estatísticas que reduzam ou condensem, né, os nossos dados sem que haja perda de informação dos parâmetros. Então, essa que é a ideia. Ao invés de trabalhar com toda a amostra, a gente trabalha com funções dela, de tal forma que a informação dos parâmetros, né, a informação do parâmetro de interesse está contida nessa função da amostra, né? A gente não tem perda de informação do parâmetro por trabalhar somente com ela, né? Então, essas estatísticas são chamadas de estatísticas suficientes por esse motivo, né? Porque ela é suficiente para o parâmetro, para nos dar informação sobre o parâmetro θ, tá? Então, vamos pegar um exemplo para a gente observar isso, tá? Vamos pegar um exemplo. Então, imagine uma amostra aleatória, ó, x1, x2, x3. Eu tenho três, então, uma amostra aleatória de tamanho 3, né? São três variáveis aleatórias, tá? Lembra o que é uma amostra aleatória? São variáveis independentes e identicamente distribuídas, né? Então, ou seja, tem a mesma distribuição de probabilidade, e nesse caso a distribuição é a Bernoulli, com parâmetro θ. Então, vamos só relembrar, né? A distribuição de Bernoulli é aquela que exibe somente dois resultados, ou 0 ou 1, né? 0 para um fracasso, 1 para um sucesso, né? Então, só tem dois tipos de resultados. E esse θ é interpretado como a probabilidade de sucesso, né, do meu experimento. Então, claro que depende aí de qual que é o seu problema e tal, mas são tipos de problemas do tipo 0, 1, tem dois resultados.
Então, observem que essas variáveis aleatórias aqui, elas vão retornar só dois tipos de resultados, né? Ou ela vai ser 0, ou ela vai ser 1 em todos os casos, né? Então, vamos tentar construir a partir todos os resultados, todas as amostras possíveis que a gente pode obter a partir dessa amostra aleatória, porque ela pode exibir 0, 0, 0, né? Só sai um fracasso, pode exibir 1, 1, 1, sucesso em todos os casos, pode ser 1, 0, 1, né? E todas as combinações. Ou seja, então, o espaço amostra, que é esse X aqui estilizado, né? O que é o espaço amostra? Lembra? É o espaço de todas as amostras possíveis, né? A partir dessa população, né? Então, a partir dessa população em que nós estamos coletando amostras de tamanho 3, a partir disso, a gente pode obter esses 8 resultados aqui. São os 8 resultados possíveis, né? A partir de uma população aí, né? Se a gente retirar amostras de tamanho 3 aí, né? Supondo que essas amostras aí vão estar retornando valores 0, 1. Então, é isso que eu falei para vocês, ó, 0, 0, 0, né, uma primeira amostra, 1, vamos pensar, pessoal, que o 1, né, o x1, x2, x3 igual a 1 é o nosso interesse, né, porque é o sucesso, tá? E o θ avalia o quê? A probabilidade de sucesso, né? Então, a gente tem essas outras combinações. Então, a gente tem 1, 0, 0, né, somente um sucesso aqui, nesses 3 seguintes, né, só está mudando a ordem. Aqui a gente tem 2 sucessos, só está mudando a ordem, né? Aqui, 3 sucessos. Os 3 resultados são de interesse para nós, né? Então, vamos considerar aqui essa estatística T, né? Então, a estatística T é o quê? É uma função da amostra, porque é x1 mais x2 mais x3, né? Então, é uma função da amostra aleatória. E, claro, ela vai me retornar alguns valores, essa estatística T, né? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, retorna o quê? Retorna um valor 0, né? Porque eu estou somando, ó, 0 mais 0 mais 0, 0. Né? Então, a gente observa que os valores observados dessa estatística T, né, de x1, x2 mais x3, retornam somente esses 4 valores, né? Por esses 3 aqui, ó, esse vai estar me retornando o valor 1 quando eu somo x1 mais x2 mais x3. Os 3 prós seguintes, né, me retornam o valor 2, né, quando eu estou somando esse mais esse mais esse, 2. Né, assim, nesse evento, assim, nessa outra amostra, tá? E, por último, você tem um outro resultado dessa estatística, que é 3, quando eu somo esses 3. Né, somei esses 3, eu tenho esse resultado. Tá? Então, ou seja, os valores observados da estatística T, né, é o quê? 0, 1, 2 e 3, tá? Então, vejam só, observa que os valores, então, dessa estatística T condensam todos os valores do espaço amostra X, né? Condensam todos os valores que estão aqui, né? Porque, como assim? Olha só, então, quando você aplica lá, ó, esse, você tem 0. Quando você aplica esses 3 aqui, ó, vai estar somando, né, o valor observado 1. Esses 3, o valor observado 2. Esses 3, o valor observado 3, né? Então, ou seja, nesse sentido, né, a estatística T, ela condensa os dados observados sem que haja perda da informação do parâmetro de interesse θ, né? Porque a gente pode estar estudando, então, qual essa probabilidade de sucesso, considerando aí essa soma, né, quando essa estatística retorna um tzinho aqui, né, igual a 0, ou igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, né? Aqui, por exemplo, não tem nenhum sucesso, aqui tem um sucesso, 2 e 3. Tá? Então, a gente vai estar, a gente está, então, condensando a informação do parâmetro, ou seja, a informação de todas as amostras dentro dessa estatística aqui, né? Então, é importante a gente observar isso. Ó. O que isso significa? Que toda a informação de θ está contida na estatística T. Então, consequentemente, θ é suficiente para fazer inferência sobre θ. Tá? A gente não precisa estar estudando cada uma dessas amostras aqui, né? Pensando que cada uma dessas é um resultado da nossa amostra aleatória. Né? Esses aqui são os nossos dados propriamente ditos, né? E a gente estuda as variáveis aleatórias em si,
Mas a gente observa que toda a informação de θ que está contido em cada uma dessas amostras, né, ela pode ser condensada, então, em cima da estatística T. Logo, é suficiente estar fazendo inferências sobre o parâmetro θ usando quem? Essa estatística T, tá? Né? Então, essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia. Agora, vejam só, pessoal, né? Observe um ponto, né? Essa estatística não necessariamente ela é única, tá? Às vezes você consegue encontrar mais do que uma estatística suficiente para um certo parâmetro, tá? Ela não necessariamente é única, né? Porque, olha só, se a gente pegar, por exemplo, ao invés de pegar essa daqui, eu poderia pegar uma outra função, que é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e x3 ao quadrado, né? Observem que ela vai retornar aí o mesmo valor, né? Porque como a gente só tem zeros e uns, então 1 ao quadrado é igual a 1, né? Então, ou seja, você tem uma outra estatística, né? Uma outra função da amostra que vai também condensar valores sobre θ, né? Então, ela não é única, né? Para um mesmo parâmetro, tá? Então, isso é importante frisar. A gente pode ter mais do que uma estatística suficiente aí, né? Tá? Então, agora vamos pensar assim, nesse princípio da suficiência, que é a ideia, essa ideia simples, né? Foi daí que nasceu, né, a ideia que o Fisher teve para propor o princípio da suficiência, né? Que é o seguinte: se a gente tiver, então, N variáveis aleatórias, né, que compõem uma amostra aleatória qualquer, a gente pode dizer o seguinte: quando resumimos a informação dos dados que os dados contêm sobre θ, usando uma estatística, né, primeiro de tudo, é importante que não haja perda de informação sobre θ, ou seja, aquela estatística ela consiga me reproduzir aí toda a informação do parâmetro de interesse, né? Um outro ponto é o seguinte: o princípio, então, da suficiência ele diz o seguinte, né, que se uma estatística, então, puder extrair toda a informação que a amostra aleatória tem sobre θ, então a gente garante que T é suficiente para θ, né? E, consequentemente, então, T é suficiente para fazer inferência sobre θ, tá? Então, esse resumo é o que é o chamado princípio da suficiência, tá? É essa a ideia aqui, né? Então, a gente vai para a definição agora, tá? Então, a gente vai para a nossa definição, né? Então, vejam bem, qual que é a ideia, né? A ideia, como que foi definida isso, então? A ideia um pouco é o seguinte, né? Ora, a gente está propondo, então, uma estatística T, de tal forma que ela é uma função da amostra e que ela não... a gente não perca nenhuma informação sobre θ, tá? Então, ou seja, se eu calcular a probabilidade, olha só, se eu calcular a probabilidade, então, da amostra aleatória condicionada à minha estatística T, né, e essa probabilidade for independente de θ, né, significa o quê? Significa que, o seguinte, vai significar que toda a informação de θ está em T, né? Então, T vai ser suficiente, tá? Porque, caso ao contrário, se a gente calcular a probabilidade, então, da amostra aleatória condicionada a essa função, essa estatística é suficiente, e isso me der um valor que depende do parâmetro θ, quer dizer que essa estatística, ela não vai conter toda a informação de θ. Talvez contenha uma parte, mas não toda. Então, essa que é a ideia da definição, né? Então, a estatística T, tá aqui escrita dessa forma como um vetor aleatório, ou dessa forma com as amostra aleatória explícita, ela será suficiente para fazer inferência sobre θ quando a distribuição, então, condicional, né, da amostra aleatória, dado T, for independente de θ. Ou seja, se essa distribuição condicional, né, ou seja, vamos pensar em probabilidades condicionais, se a probabilidade condicional dessa amostra aleatória, dado T, independe de θ, significa que toda a informação de θ está em T. Se depender, quer dizer que não.
Tá? Então, é essa a ideia. A definição vem justamente dessa ideia, tá? Que parte do princípio da suficiência, né? Então, o que a gente pode observar? Que estudar a distribuição condicional nada mais é do que calcular essa probabilidade aqui, ó. Então, é a probabilidade da amostra aleatória observar, né, os dados, tá? Os valores observados x1zinho, né, xzinho1, xzinho2, até xzinho n, tá? Desculpa, pessoal. Dado que a amostra, a estatística T observa, então, um valor txzinho, né? Tá? Então, e essa probabilidade não depende do parâmetro θ, tá? Então, essa é a definição, né? Então, vamos ver aqui um segundo exemplo, tá, pessoal? Vamos pegar aqui um segundo exemplo. A gente tá estudando isso, né? Então, vejam bem, ó, aqui, no exemplo 1, né, quem que eu peguei? A gente considerou uma Bernoulli, né, só que de tamanho 3, e eu peguei o quê? A soma, né? A soma das variáveis, x1 mais x2 mais x3. Agora, eu vou expandir esse exemplo para n variáveis, n, uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição Bernoulli, tá? Vou tentar verificar isso pela definição, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, agora considera, ó, x1 até xn uma amostra aleatória de tamanho n, né? Que segue a distribuição de Bernoulli, tá? Então, com parâmetro θ, θ é a probabilidade de sucesso no ensaio de Bernoulli, né? E vamos verificar, então, se essa estatística, né, essa t igual a somatória de xi, é suficiente para θ, tá? É suficiente para θ. Ora, então, verificar isso, por enquanto, né, é a gente estudar se t é suficiente. Então, essa probabilidade, ó, que é a probabilidade, então, de x1, a variável x1 observar um x1, um xzinho 1, né, uma variável x2, um xzinho 2, até um xn observar um xzinho n, dado que a estatística t observa um t minúsculo, né, um tzinho, tá? Isso daqui, essa probabilidade independe de θ, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que estudar qual é a distribuição de probabilidade dessa estatística, né? Então, assim, uma estatística é a função da amostra. Então, em geral, ela é uma variável aleatória, tá? Em geral, é uma variável aleatória, né? Pensa na média, né, no x-barra. O x-barra é a soma 1 dividido por n, né? E a gente consegue obter uma distribuição de probabilidade para x-barra. Então, para somatório também a gente obtém, né? Então, o nosso interesse está estudando estatísticas e, às vezes, estimadores, né? Que a diferença entre estatística e estimador é uma questão dos seus valores observados, né? Também a gente está tentando encontrar qual é a distribuição de probabilidade dessas estatísticas, né? Então, assim, antes da gente tentar calcular de fato isso, essa probabilidade, que é uma probabilidade condicional, né, a gente tem que descobrir qual é a distribuição de probabilidade dessa estatística, porque vai depender disso. Então, como nós vimos lá em estatística matemática, né, estatística matemática não, na teoria da probabilidade, a soma de Bernoullis independentes, né, já que é uma amostra, essas variáveis são uma amostra aleatória, a soma de Bernoullis é o quê? É uma binomial, né? Então, a gente tem que a distribuição de t é uma binomial com nθ, né? Pois a soma aí de Bernoullis é isso, né? Como que a gente mostra isso lá em probabilidade? Se a gente utilizar a técnica da função geradora de momentos, né, a gente consegue mostrar essa sentença aqui, né? Mostrar que t tem distribuição binomial nθ a partir de somas de Bernoulli, tá? Então, isso eu já vou considerar que a gente já sabe, porque a gente já fez algumas vezes, já discutimos, né? Se caso tiverem dúvidas aí, é só retornar aqueles slides lá, que eu acho que tem até a solução desse caso aqui, tá? E aí a gente tem que calcular, estudar essa situação aqui, tá? A gente tem que estudar essa situação, né? Calcular, então, a probabilidade da amostra aleatória, né, observar os valores observados, dado a estatística t observar um valor t, né? Então, essa probabilidade condicional é o que a gente já viu, né? É a probabilidade conjunta entre a amostra aleatória e a estatística t, dividido pela
probabilidade daquele evento, né, que a gente está condicionando, que é justamente a probabilidade da estatística T igual a um Tzinho, né? Ora, aqui a gente tem que observar o seguinte, né? O que significa a distribuição conjunta entre esses dois, tá? O que significa a distribuição conjunta, né? Então, observem que essa distribuição aqui, em geral, ela não é independente, tá? Essa distribuição aqui, tá? A da amostra aleatória com a sua função, em geral, não é independente, né? Então, o que a gente observa? A gente observa, pessoal, o seguinte, que esse conjunto aqui, ele é, na verdade, um subconjunto do evento T igual da soma, tá? Então, o evento aqui, x1 igual a x1, até xn igual a xn, ele é o que? É um subconjunto do T, né? Para a gente observar isso, né, é só a gente pegar, tá? É só a gente pegar, então, é só a gente pegar esse caso, o exemplo 1, tá? Para a gente observar, tá? Olha só, vamos pegar o exemplo 1. Vamos reduzir o caso, né, para a gente estudar melhor. Ao invés de estar pensando em N elementos, vamos pensar em 3 elementos. Então, olha só. Então, veja bem, pessoal, a nossa amostra aqui, né, a gente tem essas 3 situações, né? A gente tem essas 3 situações aqui. Então, pode ser essa daqui, pode ser essa, essa, todas essas, né? Então, observem o seguinte, pessoal, que esse caso aqui, ó, né, que você tem aqui, ó, 0, 0 e 0, aqui você está retornando o quê? O valor 0, né? Então, olha só, o valor 0 está aqui dentro, né? Aqui está a soma, o conjunto, ó, o evento, vamos pensar aqui, o evento dos valores observados, né? Vamos pensar nos valores observados, que é mais simples, a gente observar essa relação, a gente notar, né, essa observação de um conjunto, um evento aí está contido no outro, né? Então, aqui a gente obtém, então, esse resultado, pensa só nesse, ó, 0, 0, 0. Então, esse daqui está me retornando, né, esse ponto 0 que está aqui, tá? Esses outros 3, ó, 1 e 1, né, ele me retorna o quê? Pensando sempre na variável, no sucesso, né, que é designado quando a variável aleatória observa o 1, né? Nesses casos, ó, onde que está aqui? Ele está aqui dentro, né? Ele está aqui dentro. Quando a gente estuda esses outros 3, ó, esses outros 3, né? Se você pensar na soma deles, a soma deles está onde, ó? Está aqui dentro, né? Ele representa o 2. E somente esse, a soma dele representa o 3. Ou seja, então, a gente observa que esse conjunto todo aqui, né? De certa forma, ele está aqui dentro, né? Ele pode ser representado como esses valores. Então, ou seja, esse conjunto aqui, né, por exemplo, se você tomar essa amostra, né, se for a nossa amostra aleatória, ó, for esses valores estão aqui dentro. Se for qualquer um desses valores, do 1, está aqui dentro, né? Se for esse ou esse, está aqui dentro no 2. Né? Se for só esse, aqui no 3. Ou seja, então, esse conjunto aqui é um subconjunto da minha estatística T. Tá? Então, a gente pode afirmar isso. Tá? Então, nós temos aqui, ó, essa condição, tá? Então, ou seja, a amostra aleatória em interseção com esse evento é o quê? A gente observa que isso daqui é um subconjunto de T. Então, a interseção entre esses dois, o que é comum entre esses dois? É a própria amostra aleatória, né? O que é comum é a própria amostra aleatória, já que isso aqui vai ser, os resultados disso, né, será um subconjunto desse evento aqui, dos resultados desse evento. Né? Então, por fim, essa probabilidade condicional, ela é reduzida a essa razão, entre a probabilidade da amostra aleatória, né, de observar esses valores, e dividido pela probabilidade da estatística T. Mas veja o seguinte, pessoal, essa probabilidade conjunta aqui, né, de cada variável aleatória, o que a gente observa? Que isso, x1 até xn é uma amostra aleatória. Se ela é uma amostra aleatória, significa que elas são independentes e são identicamente distribuídas. Então, essa probabilidade conjunta, a gente pode escrever como o produto de cada uma das probabilidades, né? Pode ser a probabilidade do x1 observar x em 1,
né, a probabilidade do x2 observar x2 até a probabilidade de xn observar xn, né, porque elas são independentes. Mas quem que é a variável aleatória x1? Ora, é uma Bernoulli, né? É uma Bernoulli, uma distribuição, cada uma dessas é uma Bernoulli, e a gente conhece qual é, a função de probabilidade de uma Bernoulli, né? E a variável t, a gente sabe quem é. T é uma binomial. Ora, então, é só substituir as respectivas funções de probabilidades aqui e tentar encontrar o resultado aí que não dependa de θ, né? Então, cada uma dessas daqui, ó, cada uma dessas probabilidades é escrita como uma Bernoulli, tá? Lembra, Bernoulli é a probabilidade de sucesso elevado ao valor observado, vezes 1 menos a probabilidade de sucesso, né, elevado a 1 menos o valor observado, né? Então, a gente pode fazer para cada uma delas, né, vai ser o produto, o produtório disso, dividido aqui, quem que é a função de probabilidade de uma binomial, né? Uma binomial nθ, né? Então, a gente tem aqui o valor observado, então fica aqui o binômio, né? A combinação nt a t, né? Então, a probabilidade de sucesso elevado a t, 1 menos, θ, né, elevado a t, vezes 1 menos, menos θ elevado a n menos t, tá? Então, aqui, aplicando a função de probabilidade da binomial, né, para para variável aleatória t, né, e probabilidade de sucesso igual a θ, tá? Então, aí a gente pode fazer, estudar melhor, né, esse produtório, né, esse produtório vai ficar algo desse tipo, ó, né, aqui vai ser um produto de θ elevado a x1, né, vezes, você tem vários θs aí elevado a x1, x2, os expoentes, e aqui é a mesma coisa, né, 1 menos θ você conserva a base e soma esses expoentes aí, tá? Aqui, pessoal, tem, acho que vai ter um errinho aqui, tá? Que na verdade, o erro é o seguinte, que aqui, quando você vai conservar a base e somar os expoentes, aqui vai ficar n menos a somatória de xi, tá? Né? Porque você vai estar somando aqui θ1, né? Se você separar aqui, ó, fica θ elevado a 1 menos θ, multiplicado n vezes, né? Então, aqui não é 1, tá? Aqui é n. Pois se vocês estão fazendo alguma anotação aí, corrijam isso, tá? Aqui é n, tá? Aí, o que a gente tem, né? Quem que é essa somatória de xzinho, pessoal? Porque aqui, né? Quem que é a somatória de xzinho? Ora, a somatória do xzinho é quem? É o próprio t, não é? Porque, veja só, quem que é t? Se a variável aleatória t é a soma... se a estatística t é a soma de variáveis aleatórias xão aqui, né? O t minúsculo, o tzinho é quem? É a soma dos xzinhos, né? Então, você pode escrever dessa maneira, tá? Então, assim, a gente consegue calcular, né? Porque aqui fica θ elevado a t, vezes 1 menos θ elevado a n menos t, né? Então, aqui vai cancelar, tá? Porque aqui é n menos t, ó, cancela com isso, e cancela esses dois. Logo, o que sobrou para a gente? A probabilidade, então, condicional da amostra aleatória, né? Dado a estatística, é igual a 1 sobre esse binômio aqui, ou seja, ela não depende de θ, né? Logo, se é independente de θ, significa que toda informação sobre θ está contida na estatística t. Portanto, t é uma estatística suficiente para θ, tá? Então, é assim que a gente verifica se uma estatística t é ou não é suficiente para o parâmetro θ. Nesse segundo exemplo, a gente não vai ter uma soma, né, de variáveis aleatórias, vai ter quase isso, tá? Então, agora a gente tem, ó, aquelas 3 amostras, né, aleatórias, x1, x2, xn, que segue uma distribuição de Bernoulli com o mesmo parâmetro θ, mas a estatística que eu estou considerando não é mais x1 mais x2 mais x3, mas sim x1 mais 2 vezes x2 mais x3, tá? Então, isso aqui é uma estatística? Porque é uma função da amostra, né, que não depende de nenhum parâmetro. Bom, então, a gente pode afirmar que t é suficiente para θ? Como que a gente faz isso pela definição? A gente tem que, então,
mostrar aqui a probabilidade, então, dessa amostra aleatória, né, condicionada a essa estatística aqui, não depende de θ. Então, pessoal, olha só, vamos estar considerando aqui, tá, esses eventos, né? Tá? Ó, por exemplo, o x1 igual a 1, tá? Então, esse x1 vai retornar 1, um valor 1 de amostra, o x2, 0, né? E o x3, 1, tá? Assim, a gente tem, então, que a estatística T, a soma é igual a 2, tá? Né? Então, a gente vai estar calculando, tá? Vamos só dar um exemplo, né, um pouco mais prático aí, tá? Vamos calcular um caso particular, tá? Então, assim, por que eu estou pegando esse caso particular? Alguém pode estar pensando, né? Porque isso não é verdade, pessoal. T não é suficiente para θ, tá? Então, para a gente, como a gente não vai partir de uma demonstração, a gente vai dar um contra-exemplo, né? Então, um contra-exemplo, eu posso pegar qualquer exemplo em particular. Então, vamos considera esses eventos aqui. Se o x1 retornou 1, né? Pode ser 0 ou 1 aqui, 0, 1 aqui retornou 0, e 0, 1 aqui retornou 1, tá? E logo, então, se a gente fizer a soma, né? 1 mais 2 mais 1, não, desculpa, 1 mais 2 vezes 0, 0 mais 1, né? Então, a soma, o t, a estatística t vai retornar um valor observado 2, tá? E aí, para a gente tentar, então, verificar que o θ não vai ser suficiente aí, né, desculpa, o t não vai ser suficiente para θ, a gente tem que calcular, então, a probabilidade condicional, né, que é a probabilidade, então, da amostra aleatória, né, a distribuição conjunta dessa amostra, né, dessas variáveis aleatórias, dado a estatística t igual a 2. Então, isso daqui, ó, é o quê? Pela mesma ideia do exemplo anterior, né, a gente tem que a distribuição conjunta, então, dessa amostra e de t é a mesma ideia, né, só vai todos esses elementos, os resultados de x1, x2, x3 é um subconjunto, então, da estatística t, né, então a gente pode dizer que essa amostra aqui, né, essa amostra aleatória aqui, esse evento, né, nada mais é do que um subconjunto de um resultado lá, né, da estatística T. Logo, a interseção entre eles é esse próprio resultado aqui, tá? Então, por isso que eu já coloquei direto isso aqui. Né? E vai ser dividido, então, pela probabilidade de T igual a 2, que é o evento que está sendo condicionado. Tá? Então, aí a gente tem que calcular essas probabilidades aí, né? Então, olha só, como x1, x2, x3 é uma amostra aleatória, então a gente pode escrever isso como a probabilidade de x1 ser igual a 1 vezes x2 ser igual a 0 vezes a probabilidade de x3 ser igual a 1, tá? Né? E vejam só, pessoal, agora a gente tem que observar quem que é a distribuição t igual a 2. Né? Então, assim, a gente poderia pensar na binomial lá, né, e colocar ela aqui embaixo, tá? Ou a gente poderia observar, a partir dos eventos que eu tenho, ó, dos resultados que eu tenho, por exemplo, o x1 sendo 1, o x2 sendo 0, o x3 sendo 3, qual que eram as possibilidades, né? Como que é as possibilidades para t ser igual a 2? Quantas combinações a gente pode ter aqui, né, para t ser igual a 2, tá? Então, vejam só, a probabilidade do t aqui, do t ser igual a 2, né, a gente tem duas possibilidades aí, né? Então, aqui eu estou escrevendo quem que é a estatística t, né? Ela está aqui. Mas a gente pode escrever ela dessa maneira, ó. O que a gente observa? A gente observa que x1 mais 2 vezes x2 mais x3 igual a 2 equivale a esses eventos aqui, né? A qualquer um desses eventos aqui. Ou isso, né? Tá? Ou isso. Em ambos os casos, a gente tem que esse evento aqui é válido. Né? Então, aí a gente calcula qual que é a probabilidade, então, desse evento ocorrer, né? Então, ou essa situação, ó, em que nós temos x1 igual a 1, x2 igual a 0 e x3 igual a 1, ou essa outra situação, tá? Em que x1 é igual a 0, x2 é igual a 1 e x3 é igual a 0, né? Tá? Que aqui a gente está dando, que aqui nesse caso aqui primeiro, tá? A gente está dando os resultados, né? Mas se a gente olhar somente para essa probabilidade,
somente para a estatística T, e esquecer um pouco esses resultados, a gente observa que só tem duas maneiras dessa soma ser igual a 2, né? Quais são essas duas maneiras? Se o x1, x2, x3 tiver esses resultados aqui, ou se o x1, x2, x3 tiver esse outro resultado aqui, tá? Então, aí sim a gente pode calcular essas duas probabilidades, tá? Então, calculando essas duas probabilidades, a gente observa que uma situação dessa, tá? Que a probabilidade de x1 mais x2 mais x2, né? Mais 2x2 mais x3 igual a 2, vai ser igual a essa quantidade aqui, ó, né? Porque a gente observa que são variáveis, são amostras aleatórias, então a gente pode escrever isso aqui como o produtório delas, né? São amostras aleatórias, né? Logo são independentes. Então aqui a gente substitui, né? Cada uma dessas, ó, pode ser descrita como a função de probabilidade da Bernoulli, tá? Então aqui ficaria, né? Com x1, ó, o x'inho 1, né? Igual a 1, então ficaria θ, ficaria θ vezes só, né? Porque aqui fica 1 menos 1, então ficaria somente θ. Aqui cancelaria essa quantidade, né? Cancelaria essa quantidade aqui, sobraria essa, 1 menos θ. E aqui voltaria a ser θ. Então é por isso que aparece esse θ ao quadrado vezes 1 menos θ, tá? A mesma coisa aqui, né? Então a gente tem que essa soma, essa probabilidade é dada por essa soma aqui, ó. Tá? É dada por essa soma. E aí a gente retorna lá a nossa questão inicial e substitui, né, essas probabilidades aqui pelas funções, pela função de probabilidade da Bernoulli aí. Então a gente vai ter a mesma coisa, né? A gente tem então que aqui em cima, substituindo e já calculando, a gente tem θ ao quadrado vezes 1 menos θ, e aqui embaixo fica θ ao quadrado vezes 1 menos θ mais θ vezes 1 menos θ ao quadrado, né? Então aí, se a gente fizer se a gente tirar aí em evidência esse θ, né, e fizer alguns cálculos, a gente vai observar que tudo isso daqui vai ser igual a θ, tá? Então, fazendo alguns cálculos aqui, né, aqui é manipulação algébrica, então, tá? A gente trabalhar, né, fazendo isso, a gente vai observar que toda essa razão é igual a θ, ou seja, o que, que a gente chegou? A gente chegou, então, que a probabilidade condicional entre a distribuição conjunta da amostra e uma estatística T, ela depende de θ. Logo, se ela depende de θ, toda a informação do parâmetro T não está contida na sua totalidade no T, né? Toda a informação do θ não está contida em sua totalidade na estatística T. Logo, T não é suficiente para θ. Tá? Então, a gente pode chegar nisso, tá certo? Ok, pessoal, alguma dúvida aqui? Né? Então, assim, aqui a gente tem que fazer algumas contas, né? Tentar pensar, claro. Aqui há uma ideia, o seguinte, né? Eu acabei já indo pelo um contra-exemplo, por já saber que isso não é verdade, né? Mas, se fosse tentar demonstrar isso, a gente ia tentar ia chegar em alguma contradição aí, né? E tal. Poderia pensar direto como nós fizemos aqui? Poderíamos, tá? Mas qual que era o problema? Aí a gente teria que encontrar qual que é a distribuição de probabilidade, né, da estatística T, tá? Porque nesse caso não é mais talvez não seja mais uma binomial, né? Porque a binomial é a soma das variáveis aleatórias, não uma situação dessa, né? Então aí teria que encontrar qual é a distribuição de probabilidade aqui dessa estatística T para estar calculando, né? Então, gera uma certa dificuldade aí, tá? Então, é assim que a gente procura estudar isso por meio da definição, tá? Vamos fazer, então, mais um exemplo, né, antes da gente antes da gente vamos fazer mais um exemplo antes da gente partir, né, para um outro resultado importante aqui. Que é esse daqui, ó, o exemplo 4.
Então, agora, olha só, pessoal, a gente vai considerar, então, x1, x2, x1, xn uma amostra aleatória que segue distribuição Poisson com parâmetro θ maior do que zero, né? Vamos verificar, então, se a estatística t, que é a soma, né, das variáveis aleatórias, é suficiente para θ. Ou seja, é uma estatística que carrega toda a informação do parâmetro θ, que nesse contexto é o quê? É a taxa média das contagens, né, de uma distribuição de Poisson. Tá? Então, o que a gente sabe? Para isso, a gente tem que estudar qual é a distribuição de t, né, dessa somatória, dessas variáveis aqui. Lá, pela técnica da função geradora de momentos, a gente encontra que a soma das variáveis aleatórias, né, a distribuição da estatística t, é uma Poisson nθ, tá? Vai ser uma Poisson nθ. Então, eu não vou fazer isso, tá? Já vou supor que isso a gente já fez, né, em algum momento lá atrás, mas se vocês tiverem dúvidas, aí vocês me perguntam, tá? Mas, em geral, a gente tem que ter o conhecimento de quem que é essa estatística t, que é a distribuição dela, né? Então, a distribuição aqui de t é uma Poisson nθ. No caso, né, dessas variáveis serem independentes, mas são, porque aí compõem uma amostra aleatória. A partir disso, a gente tem que calcular, então, ó, a probabilidade, então, condicional, né, dessa amostra conjunta, dado a estatística t, e ela não pode depender de θ, do parâmetro de interesse aí. Né? Então, novamente, né, a conjunta entre a amostra e a estatística t é a própria amostra, né, como nós já vimos, tá, dividido pela probabilidade do evento que está sendo condicionado. E a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Então, a gente tem o quê? Que essas x1 até xn, por ser amostra aleatória, são independentes. Então, a gente consegue escrever essas probabilidades em termos... consegue escrever essas probabilidades aqui em termos do produtório, né, de probabilidades marginais, né, por serem independentes. E aí fica fácil, né, pessoal? Porque cada uma dessas probabilidades pode ser calculada pela variável aleatória x1, que nada mais, nada menos, é uma Poisson com o parâmetro θ, né? Então, aí a gente consegue descrever, ó, por exemplo, a probabilidade de x1 observar x1 é uma Poisson, então ela pode ser escrita dessa maneira, ó. É um e elevado a menos θ, vezes θ elevado a x1, dividido por x1 fatorial, né? Então, isso daqui, ó, é o quê? É a função de probabilidade da variável aleatória Poisson, né? Então, aí você vai ter um produto, até o último lá, que é um e elevado a menos θ, vezes θ elevado a xn, dividido por xn fatorial. Tudo isso, pessoal, dividido por quem? Dividido pela probabilidade do t ser igual a tzinho, né? Mas esse t aqui é uma variável aleatória que segue uma Poisson, só que é uma Poisson nθ. Então, a gente também conhece a função de probabilidade de uma Poisson, né? Só, não importa que a taxa aqui seja diferente, né? Então, aqui embaixo fica como, ó, e elevado a nθ, né? Vezes nθ elevado a t, né? Então, eu posso dividir isso, tá? Então, a taxa aqui, em vez de ser θ, né? A taxa, como ocorrem as contagens, ela não depende somente do parâmetro, né? Quando a gente estuda a soma, ela depende também do tamanho da amostra, tá? Então, aqui fica nθ elevado a t, que a gente pode dividir por nt vezes θ, elevado a θ, né? Tudo isso dividido por t fatorial, tá? Tudo isso dividido aí por t fatorial. Né? Então, aí aqui a gente pode estar combinando algumas coisas, né? Porque a gente tem e elevado a menos θ repetindo n vezes, né? E a gente tem aqui θ elevado a x1 vezes θ elevado a x2, a mesma coisa, né? E você tem os x1 até xn fatoriais sendo repetidos também, né, pelo produtório aí. Então, então a gente pode escrever dessa maneira, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Isso saiu pequeno. Então, a gente vai ter, né, naquela parte de cima, e elevado a menos n vezes θ, vezes θ elevado a somatória de xi, né? Θ elevado a somatória de xi, se a gente conservar a base aqui, dividido pelo quê? Pelo produto, né, de x1 fatorial até x1n fatorial. Tudo isso dividido já pela probabilidade, né, pela probabilidade da estatística t, né, ser igual a tzinho, tá?
A gente já tem isso. Ora, mas aí a gente pode partir daquele mesmo princípio, né? Aquela mesma ideia, que essa somatória de xzinho é quem? É um resultado, né? É um valor observado, tá? É um valor observado da estatística T. Então, se a estatística T é a somatória das variáveis aleatórias xi, o tzinho é quem? É a somatória dos valores observados de xzinho, né? Então, aí vem a corroborar aqui. Então, nós temos, então, que essa somatória de xzinho é igual a tzinho, né? Então, isso fica dessa maneira, ó, θ elevado a t aqui, e aí a gente pode cancelar, ó, cancela essa parte, né, esse e elevado a menos θ com e elevado a menos θ, θ elevado a t com θ elevado a t, o que sobra para nós é isso, pessoal, t fatorial sobre xinho fatorial vezes lá, xinho 2 fatorial até xinho n fatorial, vezes 1 sobre nt, ou seja, o resultado da probabilidade condicional da amostra aleatória com a estatística T, ela independe de θ, né? Ela é independente de θ. Como ela é independente de θ, significa que toda a informação de θ está contida em T. Portanto, T é suficiente para θ, tá? Portanto, T é suficiente para θ, né? E a gente pode estudar, então, né? Ou seja, se você tiver qualquer estimador que tenha a somatória de xi lá, né, para esse parâmetro, você vai ter toda a informação do parâmetro θ descrito por meio desse estimador aí, que depende dessa somatória, tá? Então, essa que é a ideia. A gente tem, então, a estatística suficiente aí, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nesse exemplo? Então, assim, é um exemplo bem parecido com o do caso das Bernoullis, né? Então, observem que a gente usa muito conteúdo de probabilidade, porque a gente tem que relembrar que variar, primeiro, relembrar que a amostra aleatória é composta por variáveis independentes e identicamente distribuídas. A gente tem que relembrar qual é a distribuição de probabilidade, por exemplo, de qual é uma delas, no caso, a função de probabilidades, naquele caso da Bernoulli, nesse na Poisson. A gente tem que relembrar que a soma de Poissons, né, a soma de variáveis aleatórias Poisson independente, com a mesma taxa, né, com a mesma taxa de contagem, é uma Poisson também, né, só que não é com a taxa, é com nθ, né, então são vários conceitos de probabilidade que a gente tem que relembrar, né, e daí está calculando uma probabilidade aí, tá? Então é por isso que eu sempre frisei para vocês lá, a teoria da probabilidade que a gente estudou é para dar base para a gente entender os conceitos de inferência, tá? Né? Tudo bem, beleza? Posso seguir adiante? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Beleza, então, gente. Então, assim, né? O que a gente observa aqui, né? Vamos ver uma observação. A definição 1, ela é interessante. Ela é interessante para a gente ela é interessante para a gente verificar se uma estatística é suficiente ou não, né? Então, ou seja, aqui, por exemplo, ó, no 4, eu falei, será que essa estatística T, que é a somatória aqui, ela é suficiente para θ? Foi. No exemplo 3, né, será que a estatística T, que no caso agora é x1 mais 2 vezes x2 mais x3, é suficiente para θ? Não foi. E aqui no segundo, se a estatística T também era uma somatória, se ela era suficiente. Então, ou seja, a definição 1 serve como base para a gente verificar se ela é suficiente ou não para um parâmetro, mas ela não pode ser utilizada como um método de obtenção de estatísticas suficientes, né? Por exemplo, eu tenho um parâmetro lambda qualquer de um modelo probabilístico. Qual será a estatística suficiente para ela, né? Será que existe? Será que eu vou conseguir obter alguma delas? Então, essa definição, infelizmente, não nos fornece isso, né? Então, assim, houve muitos estudos, principalmente entre dois estatísticos do final do século XIX, né, que foi Karl Pearson, e do início do século XX, um outro estatístico polonês, né, que se naturalizou americano, chamado Jerzy Neyman, que eles propuseram um critério de fatoração, foi chamado
teorema ou critério de fatoração de Pearson-Neyman, mas carrega mais o termo, mais o nome do Neyman, né, por ele ter praticamente desenvolvido e demonstrado esse resultado, tá? Então, ele é chamado de teorema ou critério da fatoração de Neyman, né? Então, esse critério vai nos ajudar a obter a obtenção de estatísticas suficientes para um certo parâmetro, tá? Então, a gente vai avaliar ele em dois tipos de casos, tá, pessoal? Quando a gente tem, no caso uniparamétrico, né, eu tenho um único parâmetro, como foi esse, por exemplo, tá? Como foi esse, ó, aqui a Poisson tem um único parâmetro, mas eu posso estar estudando ele no caso multiparamétrico, que é, por exemplo, com a distribuição normal. A normal tem dois parâmetros, mi e sigma ao quadrado, né? E se eu quiser estudar aí estatísticas suficientes para cada um desses parâmetros, né? Então, a gente pode ter essas duas situações aí, tá bom? Então, vamos observar o que diz esse teorema da fatoração aqui, né? Ele diz o seguinte, ó, seja então x1 até xn uma amostra aleatória, com função densidade ou probabilidade conjunta, né, dado por isso, tá? Então, aqui esse x, que é um vetor, né, é um vetor de valores observados, né? Aqui, esse dado é só para dizer que essa função densidade depende do parâmetro θ, né, ou de probabilidade, tá? Tanto faz, tá? Então, por isso que eu escrevi dessa maneira. E, então, a gente tem o seguinte, ó, temos, então, que a estatística t, que é uma função da amostra, é suficiente para θ, se e somente se essa função densidade conjunta, né, a densidade conjunta, ela pode ser decomposta, ou seja, ela pode ser fatorada nessas duas funções aqui, na função h e nessa função g, em que a função h depende exclusivamente da amostra, né, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que h não depende de θ, porque por muitas vezes a gente vai ver que essa função h é uma constante, uma função constante, tá? O que importa é ela não depender do θ, né? Então, ela é uma função que depende somente da amostra, né? É independente de θ. E essa função g, ela depende do parâmetro θ, só que por meio da estatística t, tá? Então, ela vai depender dos dois, né? Vai depender do parâmetro e vai depender da amostra, mas ela depende da amostra por meio de t, ou seja, nessa função g é que vai aparecer para a gente quem? Vai aparecer a estatística suficiente, e ela vai aparecer de uma maneira que ela vai estar relacionada com o parâmetro de interesse, tá? Então, é isso que diz o critério da fatoração de Neyman, tá? Então, assim, esse resultado eu não vou estar demonstrando para vocês, tá? Porque é um resultado complexo para demonstrar. Usa-se várias técnicas lá as técnicas que são utilizadas aqui estão associadas lá ao método do jacobiano, né? Da teoria da probabilidade, né? Mas é um resultado muito bonito, tá? Que o Neyman conseguiu demonstrar, né, que alguns autores chamam de fatoração Neyman-Pearson, né, mas na maioria dos casos é o critério da fatoração de Neyman, tá? Se caso vocês se interessarem pela demonstração, vocês podem perguntar a eu tento repassar para vocês, tá, como que é a demonstração desse resultado, tá? Então, assim, para a gente vai facilitar muito, por quê? Porque vai bastar o quê? A gente conseguir escrever a função densidade conjunta, né, dentre essas duas funções, tá? E relembrando, né, que uma função densidade conjunta vai depender de quem? Dos seus valores observados, que depende da nossa amostra aleatória, da nossa amostra. E se a gente supor que a nossa amostra é aleatória, quer dizer o quê? Que, então, essa conjunta pode ser escrito, né, como produto das marginais, ou seja, a gente consegue ter uma grande vantagem aí em estar escrevendo essa função densidade aqui em termos do produto de funções densidades de cada uma dessas variáveis aleatórias, tá? Então, vai facilitar isso para nós, né? Então, vamos refazer, pessoal, o exemplo 4, tá? Usando esse critério aí, nesse teorema de fatoração de Neyman. O exemplo 4, que é a da Poisson, que a gente acabou de fazer, né? Então, vamos tentar refazer ele. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa saber, primeiro, quem é a função de probabilidade no caso da Poisson, tá? E tentar escrever isso em termos dessa função.
dessa fatoração, né? Tá? Então, assim, a função, como é uma amostra aleatória, a gente pode escrever que a função densidade conjunta, densidade não, desculpa, pessoal, a função de probabilidade, né, porque Poisson é uma variável aleatória discreta, né, a função de probabilidade conjunta, ela pode ser escrita como esse produtório, tá? O produtório da função de probabilidade de cada uma das variáveis aleatórias, né, que depende de θ. E quem é essa função de probabilidade? Ora, é cada uma dessas daqui, né? Então, é e elevado a menos θ vezes θ elevado a xi, dividido por xi fatorial. Isso daqui é igual ao quê? Então, isso aqui, aplicando o produtório, a gente vai ter, então, o produto de e elevado a θ fica e elevado a menos θn, nθ, né? E aqui vai conservar a base e somar os expoentes, né? Então, fica θ elevado à somatória de xi, tá? E isso aqui é igual ao quê? Dividido, né, pelo produtório, que pelo produto aqui desses xis fatoriais, né? x1 vezes fatorial vezes x2 fatorial até xn fatorial, tá? Então, observem, pessoal, que a gente consegue fatorar isso, né? Olha só, essa função aqui, 1 sobre x1 até xn fatorial, isso daqui é uma função que não depende da amostra, né? E essa outra aqui, ó, a gente vai fatorar nessas duas. E elevado a nθ, olha, depende de θ, vezes θ elevado à somatória de xi, depende da amostra, né? Depende da amostra também, tá? Então, olha só o que a gente pode observar. Que essa função aqui, essa razão, é a função h, porque depende somente da amostra. E essa função aqui, ó, e elevado a nθ vezes θ elevado à somatória de xi, depende de θ e depende da amostra por meio da estatística t. Então, essa função, pessoal, vai estar explícita à estatística t. E olha que a estatística t está associada com o parâmetro, né? Tá vendo? Ó? A somatória de xi está associada de alguma maneira com o parâmetro. Ou ela está multiplicando o parâmetro, ou ela está sendo elevada o parâmetro está sendo elevado a ela, né? Então, é alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente observa que a somatória do xi, ela é o quê? Ela está explícita dentro da função g por meio, né, de uma estatística, e ela está associada ao parâmetro de interesse. Então, a gente observa que, nesse caso, a somatória de xi é a estatística, então, suficiente para θ, tá? Então, pelo teorema aí da fatoração de Neyman-Pearson, temos que essa somatória de xi aí é suficiente para θ, tá? Então, é assim que a gente trabalha na grande maioria dos casos, né? Porque na grande maioria dos casos, a gente está em busca de uma estatística suficiente e não está verificando estatísticas suficientes, tá? Então, como a gente está nessa busca de estatísticas suficientes, então, a gente usa, né, o teorema, então, da fatoração, ou o critério da fatoração de Neyman, para estar utilizando, né, tentar fatorar a função aí, densidade ou de probabilidade, né, conjunta entre essas duas funções. Uma função que depende da amostra, uma função que depende de θ e depende da amostra por meio da estatística aí. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem esse exemplo? Algum comentário aqui? Tá? Algum comentário? Né? Vamos fazer, então, um exemplo 5. Então, pessoal, aqui o segredo, né, é assim, a gente pegar a função, nesse caso, da normal, a densidade, né, conjunta, ela vai ser escrita como um produto de densidades, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma amostra aleatória, aí a gente tem que substituir aí a função densidade, né? E tentar deixar dessa maneira, né? Fatorada dessa maneira. Tá? Bom, então, aqui, ó, nós temos, então, a função densidade conjunta, né? Para o parâmetro μ, que é a média, que é isso que a gente está interessado, em encontrar uma estatística suficiente para mim, né? Por quê? Porque a partir de uma estatística suficiente para mim, eu posso propor um estimador baseado nessa estatística suficiente para obter estimativas mais precisas, né? Estimativas mais confiáveis, com mais acurácia, né? Então, aqui a gente tem, então, um produtório, né? Essa daqui, ó, é a função densidade da normal, né? Com
com média mi e variância sigma ao quadrado igual a 1, né? Então, substituindo lá sigma ao quadrado igual a 1, a gente tem que a densidade fica 1 sobre raiz de 2π vezes e, né, elevado a menos meio vezes xi menos mi ao quadrado, tá? Então, aí a gente tem que aplicar o produtório, né? Esse 1 sobre raiz de 2π é uma constante, então isso vai ficar elevado a n, né? E essa outra parte aqui é o quê? É uma exponencial, né? Uma potência, e elevado a essa quantidade, então a gente vai o quê? Manter a base para cada xi e somar os expoentes, né? Então a gente acaba tendo uma situação como essa, né? 1 sobre raiz de 2π elevado a n vezes essa quantidade aqui, né? É claro que se a gente observar que o que depende do parâmetro está só aqui, né? E aqui é uma função que não depende do parâmetro, né? Se a gente observar, tá? Mas assim, não está explícita aqui, né? Quem que é a estatística, né? Quem que é a estatística suficiente aí? Não está explícita. Então a gente tem que abrir isso, né? Abrir essa diferença, né? Essa diferença de dois quadrados aqui, né? E quer dizer, desculpa, esse produto notável, né, não é a diferença de dois quadrados, mas é um produto notável, a gente tem que abrir isso e aplicar essa soma, para a gente ter observar melhor, tá? Então, fazendo isso, ó, o que a gente tem? Se você abrir aqui, vai ficar xi ao quadrado, né, menos 2 vezes xi vezes mi, mais mi ao quadrado, né? Aí, né, multiplicando por menos meio, então, o que você vai obter? Que vai ter uma parte aqui que vai ficar, né, menos meio da somatória de xi quadrado, né, mais vai ter uma parte que vai ficar mi vezes a somatória de xi, né, quando você fizer 2 vezes xi menos 2 vezes xi mi, né, com esse meio aqui vai cancelar esse 2, então você vai ficar com um termo aqui, e o último termo, né, que vai ter é o seguinte, vai ser aí mais mi ao quadrado, né? Então, ou seja, você quando aplicar o somatório aqui, vai ficar então uma soma de uma constante, né? Mais mi ao quadrado, então ficaria n mi quadrado, né? Multiplicando por menos meio, dá tudo isso daqui, né? Menos n vezes mi quadrado sobre 2. E aí a gente consegue separar dessa maneira, ó, em que esse h de x é a função que depende somente da amostra, né? Então, aqui nós temos uma função que depende da amostra, né? Aqui, tudo constante, e aqui depende de x1, de xi quadrados, tá? E a gente tem essa outra função, que pode ser a nossa g, que vai depender do parâmetro, né? Então, ó, tem mi quadrado aqui, tem mi, e vai depender de quem também? Vai depender da estatística t, né? Vai depender da amostra por meio da estatística t. Então, a estatística t está aqui, né? É essa somatória de xi que está associado, nesse caso, ó, multiplicando o parâmetro mi, né? Então, a estatística t está associada ao parâmetro, né? Nessa função g, né? Desculpa, a amostra vai depender dentro dessa função g somente pela estatística, tá? Então, a gente observa que a somatória de xi é a estatística dentro dessa função, ou seja, ela é suficiente para o parâmetro mi, né? Então, aí a gente conclui isso. Pelo teorema, então, da fatoração de Neyman, temos que t igual a somatória de xi é uma estatística suficiente para mi, tá? É uma estatística suficiente para mi, né? Ok? Então, essa que é a ideia, né, por trás aqui.